Nesse vídeo a gente conversa sobre a relíquia de Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz foi um escritor português do século XIX e ele vai ter a obra Crime do Padre Amaro como seu primeiro grande trabalho, considerado também o marco inicial do realismo em Portugal. Foi considerado o melhor romancista realista português do XIX e, além disso, ele também foi jornalista e diplomata, chegando mesmo a ser cônsul em Paris, na França. Ele falece na França em 16 de agosto de 1900. O realismo de Eça é bastante rigoroso e crítico, mas também há espaço para o humor, a ironia, o sarcasmo e a fantasia. Foi o único romancista português que conquistou fama internacional na época e foi duramente criticado tanto em seu próprio país quanto lá fora, principalmente por conta da sua crítica bastante forte ao catolicismo e à sociedade portuguesa. Essa crítica também vem junto de uma análise psicológica de seus personagens, além de O Crime do Padre Amaro, que a gente já mencionou. A gente tem outras obras importantes como O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia, tema do vídeo, e Os Maias. A Relíquia é narrada em primeira pessoa pelo protagonista Teodorico Raposo, ou Raposão. A Relíquia foi publicada em 1887. Pensando no enredo, Teodorico então é esse rapaz que foi criado em Lisboa por uma tia rica, a chamada Dona Patrocínio das Neves, que Teodorico vai chamar de Titi ou Tia Patrocínio. A mãe dele tinha morrido logo depois do parto, e o pai, que era filho de um padre, morreu quando ele tinha 7 anos de idade. Ele passa a grande parte da adolescência num colégio e vê a tia pouco, mas ele já entende que ele deve bajular essa tia, já que Teodorico é o único herdeiro dela. Mas a tia é bastante religiosa, de modo que ela pode acabar dando toda essa riqueza para a igreja. Ele fala que Teodorico diz que ele tem um único opositor, vamos assim dizer, um concorrente, que é Jesus Cristo. A tia também está sempre recebendo padres em casa. Aqui essa personagem é uma caricatura das devotas religiosas portuguesas. Então Teodorico passa a fingir que também é uma pessoa religiosa, que também vive dentro dos preceitos da religião, que é todo certinho, etc. Mas na verdade ele não é muito assim. Depois do colégio, Teodorico vai estudar em Coimbra. A gente vê esse comportamento bastante boêmio, bastante mulherengo. Ele não se segura no lugar. Ele finge ser santo e fica inventando histórias. Sempre ele chega tarde em casa, ele inventa uma história, etc. Um dia um amigo dele vai voltar de Paris e vai contar para ele que Paris é uma cidade incrível, né? Paris é uma festa. E aí Teodorico vai decidir que ele deve ir também a Paris. E então Teodorico vai conversar com a tia dele, dizendo que pretende ir a Paris para ver igrejas, né, e não a prazeres, mas a tia não permite, pois ela já entende que Paris é uma cidade devassa, vamos assim dizer, uma cidade de boêmios. Entretanto, a tia não descarta a possibilidade de uma viagem. Ela e os padres que estavam ali ao redor vão pensar que ele devia fazer uma viagem a outro lugar, a Jerusalém. Jerusalém, a Terra Santa. A tia queria fazer aquela viagem ela mesma, mas ela já tinha uma idade muito avançada, uma saúde debilitada, de forma que ficava complicado para ela viajar de verdade. E a tia, além de querer que ele faça essa viagem de cunho mais espiritual, ela quer que Teodorico traga uma relíquia, uma que tenha a ver com Jesus. Poderia ser uma coroa de espinho, algum prego que foi utilizado na pregação, uma garrafa com água do Rio Jordão, etc. Teodorico ele hesita quanto à viagem, mas ele concorda, aceita fazer a viagem, porque vai ser uma viagem muito longa e vai ser uma viagem com muitas paradas, de forma que nessas paradas ele vai ter muita oportunidade para dar suas escapadas, vamos assim dizer. Seu companheiro de viagem vai ser um historiador alemão chamado Topsius, que é tratado como um sábio, mas na verdade ele é tratado como um sábio de forma irônica. Ele não é tão sábio assim. Quando Teodorico chega em Alexandria, ele vai conhecer uma moça inglesa chamada Mary, né, que é comerciante de luvas e flores de cera, e eles vão se tornar amantes. Quando Teodorico já está de partida de Alexandria, Miss Mary vai lhe dar uma camisola como recordação dos seus momentos juntos e vai embrulhar num papel e vai colocar um bilhete também, e esse embrulho vai ficar sempre junto de Teodorico. Depois Teodorico já chega na Palestina
E Teodorico vai se interessar por uma vizinha de quarto que é casada, mas não consegue se aproximar muito dela. Eles decidem se divertir numa casa de dançarinas, mas eles não conseguem se divertir muito, eles acham o ambiente sujo, eles não acham as mulheres de boa aparência, etc. Já em Jerusalém, ele se lembra da relíquia, então ele decide fazer uma coroa de espinhos para a tia, que ele vai tirar de uma suposta árvore de onde também teriam feito a coroa de espinhos original. Ele faz essa coroa e embrulha a coroa de um modo muito parecido com o embrulho que ele tinha recebido de Miss Mary. Em um dado momento, Teodorico vai aparentemente voltar ao episódio da crucificação de Cristo como se ele viajasse ao passado. Ele chega até mesmo a conversar com um comerciante e ouvir uma história muito triste. Ele chega até mesmo a dialogar com Jesus. Além disso, essa vai tentar nos dar uma explicação racional para a ressurreição de Cristo, e de acordo com essa explicação, o corpo de Jesus havia sido trocado de túmulo. E Maria, ao se deparar com um túmulo vazio, passa a acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Teodorico então acorda e percebe que tudo aquilo não passava de um sonho. Quando Teodorico está de partida de Jerusalém, ele se lembra que deve se livrar da camisola de Miss Mary. Então ele dá esse embrulho a uma pedinte, dizendo que era uma peça muito cara e que ele poderia vender. Ele entrega essa peça a uma moça e entra no avião e embarca para Lisboa. Quando Teodorico chega a Lisboa, ele encontra a tia, que está esperando por ele já, esperando pela relíquia principalmente, e Teodorico lhe entrega um embrulho. A tia abre e encontra a camisola de Miss Mary, com um bilhetinho amoroso ainda. A tia, chocada e enfurecida, expulsa Teodorico de casa e o deserda, e Teodorico passa a sobreviver das vendas de outras relíquias que ele coletou, relíquias que ele entregaria para os padres, por exemplo. E ele até que se dá bem, ele descobre que há um público que quer comprar essas relíquias, de modo que ele passa até mesmo a inventar relíquias. Mas com o tempo esse negócio passa a andar mal das pernas, e ele acaba parando e a tia patrocínio morre, inclusive, deixando só um óculos para ele. Um colega da época de colégio reaparece, o Cotrim, que vai o ajudar a se reerguer. Cotrim vai lhe oferecer um emprego, vai lhe apresentar a sua irmã, e a sua irmã vai acabar se casando com Teodorico. Teodorico vai se tornar pai e vai passar a levar uma vida menos falsa, menos desorganizada, mas ele nunca deixa de pensar que ele poderia ter dito à sua tia que aquela camisola era de Maria Madalena, já que as iniciais de Maria Madalena se coincidem com aquelas de Miss Mary, que estava no bilhete de amor no embrulho. Para pensar filosoficamente a questão da relíquia, principalmente a questão da crítica à religião, a gente escolheu o filósofo iluminista Thomas Paine. Thomas Paine foi esse filósofo que vai ter uma participação muito importante em questões políticas, ele defende a democracia, ele foi considerado um revolucionário por causa disso, ele teve papel ativo na Revolução Americana e foi um grande apoiador da Revolução Francesa, entrando em choque com o filósofo britânico Edmund Burke. Paine foi um filósofo que vai articular críticas à Bíblia partindo do ponto de vista do deísmo. Deísmo é a ideia de que a crença em Deus parte da observação do mundo e da razão, e não exatamente em dogmas e textos religiosos de revelação, como é o caso do cristianismo. E essa crença é bastante racional e geralmente o Deus deísta ele é um tanto afastado no mundo. Muitas vezes ele é comparado com um relojoelho. Então Thomas Paine vai articular uma crítica à Bíblia partindo dessa questão do deísmo, e ele vai criticar principalmente a questão da Bíblia enquanto uma revelação verídica de Deus. No que tange à concepção de Cristo, por exemplo, Paine diz que, além da irracionalidade de pensar que Maria engravidou sem ter se deitado com ninguém, toda a crença é baseada num sonho de José. José vai sonhar com um anjo que vai lhe dizer que em Maria está o Messias. E esse dado por si só já é bastante irracional para Thomas Paine, que toda a crença, todo dogma cristão é baseado numa mera fantasia. Paine considera os sonhos bastante irracionais. Toda a análise de Paine vai passar pela razão, assim como a de Eça de Queiroz,
quando eles tentam dar explicações racionais ao dogma cristão. Além disso, tanto Paine quanto essa pensavam a religião organizada, principalmente a religião católica, como empecilhos para o progresso. Essa vai pensar que o catolicismo era o que deixava Portugal bastante provinciano. Entretanto, Paine acreditava que não acreditar em Deus deixava os homens imorais, vamos assim dizer, que a crença em Deus era algo necessário. E a gente pode ver isso em Teodorico, que é um ateu que não pensa muito no que tange a seus prazeres, as opiniões alheias, etc. Mesmo com suas diferenças, a gente visualiza aqui dois intelectuais importantes que criticavam os dogmas cristãos e como eles se chocam com o progresso das sociedades.